Você não é lento. Você foi treinado para aprender errado. Existe uma sensação silenciosa que acompanha a maioria das pessoas, mas raramente é questionada de forma profunda. É aquela impressão constante de que aprender algo novo exige tempo demais, esforço demais, energia demais. Como se existisse um limite invisível que separa quem consegue de quem não consegue. E quase sempre quando alguém tenta ultrapassar esse limite, a conclusão vem rápida e automática. Eu não sou capaz, isso não é para mim, eu demoro mais que os outros. Mas essa conclusão carrega um erro estrutural. Prazer, meu nome é Fael e vou te mostrar tudo isso. Ela parte do pressuposto de que o problema está em você, quando na verdade, o problema pode estar no modelo que te ensinaram a seguir. Desde cedo, você foi inserido em um sistema de aprendizado padronizado. Um sistema que define quanto tempo você deve levar para aprender, o que você deve aprender e, principalmente, como você deve aprender. Horários rígidos, conteúdos fragmentados, avaliações que medem memorização em vez de compreensão real. E o mais importante, um ritmo coletivo imposto sobre indivíduos completamente diferentes. Esse modelo não foi criado para maximizar a velocidade de aprendizado individual, ele foi criado para organizar grupos. E essa diferença muda tudo, porque quando um sistema é projetado para funcionar em escala, ele inevitavelmente sacrifica a eficiência individual. Ele precisa ser previsível, controlável, repetível, e isso gera um efeito colateral quase invisível. Você começa a confundir lentidão com normalidade. Você aprende a aceitar que aprender devagar é o padrão. E mais perigoso ainda, você passa a acreditar que qualquer coisa fora desse padrão é exceção, talento ou até mesmo algo anormal. Mas aqui está o ponto central, que quase ninguém te mostra. Aprender rápido não é um dom, é uma estrutura. Estruturas podem ser alteradas. Só que antes de mudar a forma como você aprende, você precisa enxergar algo desconfortável. Grande parte das suas limitações não nasceu com você. Elas foram construídas ao longo do tempo, reforçadas por um sistema que nunca teve como prioridade fazer você aprender rápido, menos apenas fazer você aprender dentro de um formato específico. E isso abre uma pergunta inevitável. Se o problema não é a sua capacidade, então por que você ainda aprende tão devagar? Agora vem a interpretação. Quando você observa esse modelo, é razoável concluir que ele não maximiza o aprendizado individual. Ele prioriza a organização, não otimização. Ele funciona para ensinar muitas pessoas ao mesmo tempo, mas não necessariamente para fazer cada pessoa aprender no limite máximo da sua capacidade. Essa interpretação, ela é sustentada por lógica e por evidências indiretas menos. Mas ainda assim, é uma leitura do sistema, não uma afirmação absoluta. E então chegamos na parte mais sensível, a hipótese. Existe uma ideia que surge naturalmente quando você conecta esses pontos, a de que sistemas mantêm pessoas em níveis medianos de desempenho porque isso é funcional para a sociedade. Essa ideia é poderosa, mas também é perigosa, se for tratada como fato. Porque aqui entra a complexidade. Não existe evidência direta de uma intenção centralizada que controla a velocidade de aprendizado das pessoas. O que existe são incentivos, e incentivos moldam o comportamento coletivo de forma muito mais eficiente do que controle direto. Ou seja, não é necessário que alguém planeje limitar você. Basta que o sistema recompense a média, e não a excelência extrema. Isso gera um efeito emergente. A maioria permanece dentro de um padrão previsível. Esse tipo de análise é desconfortável porque quebra narrativas simples. Não é uma história de vilões e vítimas. É uma estrutura que funciona exatamente como foi projetada menos, mas que pode não funcionar a seu favor. E quando você entende isso, você ganha algo raro: clareza sem ilusão. Você para de se ver como o problema, mas também para de procurar culpados simplistas. E isso abre espaço para a única coisa que realmente importa: como o aprendizado realmente funciona. Agora que você desmontou a ilusão do sistema, você precisa encarar algo ainda mais desconfortável. Aprender rápido não é sobre motivação, disciplina ou força de vontade. Isso é o que vende, mas não é o que sustenta o processo na prática. Aprendizado é um fenômeno biológico. O seu cérebro não entende esforço da forma como você imagina. Ele não recompensa quem tenta mais. Ele recompensa quem cria padrões eficientes de repetição, associação e adaptação. Isso significa que o fator determinante não é o quanto você estuda menos, é como a informação entra, se organiza e se reconstrói dentro da sua mente. Existe um mecanismo central aqui. O cérebro aprende através de compressão de informação. Quando você entra em contato com algo novo,
O seu cérebro tenta reduzir aquilo a padrões menores, mais simples e mais previsíveis. Quanto mais rápido ele consegue fazer isso, mais rápido você aprende. E quanto mais confuso, fragmentado ou superficial for o contato inicial, mais lento esse processo se torna. Agora observe o erro da maioria. As pessoas tentam aprender acumulando informação. Mais vídeos, mais livros, mais aulas, mas isso gera o efeito contrário. Ao invés de compressão, você cria sobrecarga. Ao invés de clareza, você cria ruído. E o cérebro responde da única forma possível, desacelerando. Não por incapacidade, mas por proteção, porque aprender rápido sem estrutura gera caos interno, e o cérebro evita caos. Então aqui está a verdade que quase ninguém aceita. Você não aprende devagar porque é limitado. Você aprende devagar porque está alimentando o cérebro com estrutura errada. E isso muda completamente o jogo, porque esse aprendizado é compressão. Então acelerar o aprendizado não é estudar mais, é reduzir atrito. Mas isso levanta uma pergunta ainda mais perigosa. Se o cérebro já sabe aprender sozinho, por que você ainda precisa de tanto tempo? O erro invisível, consumir não é aprender. Existe uma armadilha silenciosa que define o nível de quase todo mundo hoje, e ela é tão comum que passa despercebida. A confusão entre consumir conteúdo e aprender de verdade. Você assiste, você lê, você escuta, e isso cria uma sensação imediata de progresso. Mas sensação não é progresso, porque aprendizado real exige transformação interna, não exposição externa. Quando você consome conteúdo, o seu cérebro ativa reconhecimento. Você entende, concorda, conecta com algo que já viu antes. Isso gera prazer cognitivo, e esse prazer engana. Você sente que avançou, mas na prática, nada mudou, porque você não foi forçado a reconstruir a informação. E aqui está o ponto crítico. Aprendizado só acontece quando existe esforço de reconstrução. Se você apenas recebe informação pronta, seu cérebro não precisa trabalhar. E se ele não trabalha, ele não consolida. E se não consolida, você esquece. Por isso tantas pessoas estudam por horas e não conseguem aplicar nada. Elas estão consumindo, não aprendendo. Isso cria um ciclo perigoso. Quanto mais você consome sem resultado, mais você acredita que precisa consumir ainda mais. Mais cursos, mais vídeos, mais explicações, e sem perceber você entra em um loop onde a quantidade aumenta e o resultado continua igual. Esse é o ponto onde a maioria trava. Não por falta de capacidade, mas por excesso de passividade. E quando você entende isso, algo muda imediatamente. Você para de buscar mais conteúdo e começa a exigir mais do que consome. Mas isso abre um problema novo. Se consumir não é aprender. Então o que realmente ficha conhecimento? O mecanismo que acelera tudo, dificuldade controlada. Existe um princípio que separa aprendizado, lento de aprendizado, acelerado, e ele é contraintuitivo. Você aprende mais rápido quando o processo é mais difícil. Mas não qualquer dificuldade, dificuldade controlada. Se for fácil demais, você não aprende. Se for difícil demais, você desiste. O ponto ideal está no meio, quando algo exige esforço suficiente para ativar o cérebro, mas não tanto a ponto de travar. Esse estado é onde o aprendizado real acontece. Porque é ali que o cérebro é forçado a criar novas conexões. Agora compare isso com a forma como a maioria aprende. Vídeos explicando tudo. Conteúdo simplificado. Passo a passo, pronto. Tudo desenhado para ser fácil, rápido, confortável. Isso gera entendimento, mas não gera habilidade. Porque a habilidade nasce de esforço ativo. E isso explica por que alguém pode assistir dezenas de horas sobre um assunto e ainda assim não conseguir executar. O papel oculto da dopamina no aprendizado. Para entender por que você não sustenta a consistência, você precisa entender um dos mecanismos mais mal interpretados da mente, a dopamina. A maioria das pessoas acredita que dopamina está ligada ao prazer. Não tá. Ela está ligada à antecipação de recompensa. Isso muda tudo, porque o seu cérebro não é motivado pelo que você ganha, mas pelo que ele acredita que pode ganhar. No início de qualquer processo, a expectativa é alta. Você imagina o resultado, visualiza o progresso, projeta o sucesso. Isso gera um pico de dopamina menos, e esse pico sustenta suas primeiras ações. Mas conforme o tempo passa, a realidade entra em conflito com a expectativa. O progresso é mais lento do que você imaginava. A dificuldade é maior do que parecia. A recompensa demora mais do que o cérebro aceita. E então a dopamina cai. E quando ela cai, a motivação desaparece. Agora observe o que a maioria faz.
Ela tenta recuperar a motivação consumindo mais conteúdo, buscando inspiração, assistindo pessoas que já chegaram lá. Isso gera um novo pico momentâneo menos, mas não resolve o problema estrutural. Uma explicação plausível. Não era o momento certo. Tô muito ocupado agora. Preciso me organizar melhor antes de continuar. Essas explicações não são mentiras, mas também não são a causa real. A causa real é estrutural. O seu cérebro funciona por economia de energia. Ele tende a abandonar qualquer atividade que não tenha retorno imediato, claro, ou recompensa consistente. No início, o aprendizado oferece novidade, e novidade gera dopamina. Mas conforme a novidade desaparece, o cérebro começa a questionar o custo. E se não houver um sistema que sustente o engajamento, ele simplesmente desliga. Isso não é falta de disciplina, é falta de estrutura. E é por isso que você recomeça tantas vezes. Se você depende de vontade para agir, você já está em desvantagem. Porque vontade é instável. Ela varia com humor, energia, ambiente, contexto, e qualquer estratégia baseada em algo instável colapsa. Pessoas que aprendem rápido entendem isso cedo. Elas não confiam na motivação, elas constroem sistemas. Um sistema não pergunta se você quer fazer, ele define o que você vai fazer. E isso muda completamente a dinâmica. Porque ao eliminar a decisão, você elimina o atrito. Agora, o que torna um sistema eficiente? Não é complexidade, é repetição inteligente. Um bom sistema de aprendizado tem 3 elementos. 1. Clareza absoluta do próximo passo. Você nunca para pensar o que fazer agora. Isso já está definido. 2. Baixa resistência de entrada. Começar precisa ser fácil. Continuar pode ser difícil menos, mas começar não pode exigir esforço. 3. Você precisa perceber progresso, mesmo que pequeno. Sem feedback, o cérebro perde interesse. Isso cria um efeito poderoso. Você reduz a necessidade de força de vontade e aumenta a consistência automática. E consistência é o que transforma tempo em resultado. Mas isso ainda não resolve tudo, porque existe um fator mais profundo que determina a sua velocidade real, sua identidade. Você não aprende baseado no que quer, mas no que acredita ser. Aqui está uma das verdades mais negligenciadas do aprendizado. Você age de acordo com quem acredita ser, não com quem quer ser. Se você se vê como alguém que demora para aprender, todas as suas ações vão reforçar isso. Você vai evitar desafios mais difíceis, aceitar progresso lento e interpretar qualquer dificuldade como confirmação dessa identidade. Agora observe o oposto. Pessoas que aprendem rápido não apenas usam métodos melhores. Elas operam com uma identidade diferente. Elas se veem como alguém capaz de entender, adaptar e dominar rapidamente. Existe uma diferença brutal entre aprender e dominar. Aprender é entender, dominar é executar sob pressão, sem hesitação. E quase ninguém chega nesse nível. Não por falta de acesso à informação, mas por falta de permanência. A maioria das pessoas abandona exatamente no ponto onde o aprendizado começa a se transformar em habilidade. Porque esse ponto é desconfortável. Não é mais novidade, mas também não é domínio. É repetição. E repetição é entediante. Mas aqui está o detalhe que muda tudo. Domínio é construído no tédio, não na empolgação, não na motivação, mas na capacidade de continuar quando não há estímulo emocional. E isso entra em conflito direto com o mundo moderno, porque tudo hoje é projetado para te manter estimulado. Conteúdos rápidos, recompensas imediatas, dopamina constante. E quando você se acostuma com isso, qualquer processo que exige repetição parece insuportável. Então você abandona e recomeça em outra coisa que parece mais interessante. E sem perceber, você cria uma vida cheia de começos e vazia de domínio. Mas quem entende isso vira o jogo, porque para de buscar novidade e começa a buscar profundidade. E profundidade exige uma coisa que quase ninguém desenvolve: resistência ao tédio. A crise silenciosa, excesso de informação, ausência de transformação. Nunca houve tanto acesso à informação e nunca houve tanta sensação de estagnação. Isso não é coincidência, é consequência. O excesso de informação cria a ilusão de avanço constante, mas sem aplicação, nada muda. Isso gera uma crise silenciosa. Pessoas altamente informadas, com baixa capacidade de execução, e isso é perigoso. Porque quanto mais você sabe, mais você consegue justificar por que ainda não começou. Você entende os riscos, analisa cenários, avalia possibilidades. E enquanto isso, o tempo passa e nada acontece. Então a vantagem hoje não está em saber mais, está em agir melhor. E isso cria uma divisão brutal. Quem consome conhecimento e quem transforma conhecimento em resultado. O futuro, quem aprende rápido domina tudo. O mundo está mudando em uma velocidade que elimina vantagens tradicionais.
Diplomas envelhecem. Habilidades ficam obsoletas. O que permanece é a capacidade de aprender. E não apenas aprender, mas aprender rápido. Quem domina essa habilidade pode se adaptar, evoluir e competir em qualquer área. Quem não domina, fica preso. E isso não é uma previsão distante. Já está acontecendo. A diferença entre crescer ou ficar para trás não está mais no que você sabe hoje, mas na velocidade com que você consegue aprender amanhã. E isso transforma o aprendizado em poder real, prático, aplicável. Agora você tem um mapa a menos, mas quase ninguém vai usar. Você acabou de ver algo que a maioria nunca percebe. Aprender rápido não é talento, é estrutura. Você entendeu o erro, entendeu o mecanismo, entendeu o sistema. Mas aqui está a parte que define tudo. Entendimento não muda sua vida. Ação muda, e a maioria vai parar aqui. Vai achar interessante, vai concordar, e não vai fazer nada. Mas se você chegou até aqui, você já não é a maioria. Agora existe uma decisão silenciosa acontecendo. Antes de tudo, se inscreva no canal. Deixe seu like. Você pode voltar ao padrão. Ou pode aplicar. E isso começa com algo simples. Escolha uma habilidade. Aplique o sistema que você viu aqui. E observe o que acontece. Porque quando você vê resultado real, não tem como voltar atrás. E aqui vai o ponto final e o início de tudo. Se você quer ir ainda mais fundo nisso, clica no card e descubra. Como o mundo moderno está sabotando sua mente. Sem você perceber, te vejo lá